Aleluia. Glórias a Deus. Quantos se lembram? Glórias a Deus. Pai, fala conosco agora. Que a batida no nosso coração possa se alinhar com a batida do seu coração. Pai, no nome de Jesus, toca as nossas mentes, os nossos ouvidos, os nossos olhos. Nós queremos ver. Pai, que venha quebrar todo o fardo, despedaçar todo o jugo nessa tarde. Pai, que algo possa ser ativado na vida de cada irmão e irmã, de cada ministério aqui representado. E desde já nós te damos toda a honra e toda a glória. Pensa, Espírito Santo, através da minha mente. E usa as minhas cordas vocais para articular a tua palavra de uma forma eficaz. Em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Dá um aplauso ao Senhor. Fechou. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Quem está feliz aí, diga amém. Vai ter que desligar, senão. Glória a Deus. Vamos lá, 1 Samuel. Vamos voltar onde a gente estava. 1 Samuel 16. Glórias a Deus. 1 Samuel 16. Algumas coisas que nós já vimos. Primeiro, quem se lembra? Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena? A palavra abal, que significa lamentar ou cobrir-se de luto. Até quando lamentarás? Até quando ficarás de luto, havendo-o eu rejeitado? Primeiro ponto, pare de ficar lamentando com aquilo que já foi. Quem pode dizer amém? Quem se lembra de Filipenses 3, o 12? Esquecendo, uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo. Esquecendo-me, prossigo. Esquecendo-me, prossigo. Não adianta só esquecer, você tem que ter uma direção para onde você está indo. Quem pode dizer amém por isso? Ok. Segundo, aproprie-se de que Deus é um Deus de movimento e não de monumento. Chega de coisa parada. Amém? Água parada, monumento parado. Deus costumava se mover desse jeito. Ok, ele se costumava, mas ele pode mover de formas diferentes. E ele quer se mover de uma forma nova na sua vida. Quem pode dizer amém por isso? Provérbios 29, 18 diz: não havendo visão, o povo perece, mas bem-aventurado é o que guarda a lei. Não havendo revelação, não havendo a palavra revelada, o povo perece. Não é só ter a palavra então, mas é a palavra. É quando você lê e a palavra salta da página, você olha e você... Quem pode dizer amém? Então é importante isso, você discernir qual é a palavra que o Senhor está dando para este momento. Deuteronômio 8:3, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Glória a Deus. Ele diz: Senhor, até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso, enche o teu chifre de azeite e vem. Chifre, rapidamente, era usado como instrumento musical. Chifre era usado como uma trombeta. O pastor que tocou aqui ontem, ele falou assim, duas coisas mais ainda. O chifre era usado nas festas, e o chifre também era usado para avisar quando o inimigo se aproximava. Quem pode dizer amém? Chifre deve estar cheio. Chifre tem a ver com força. Chifre tem a ver com autoridade. O azeite é para manifestar a cura. O azeite é para ungir. O azeite é para separar. O azeite, ele quebra o jugo e remove o fardo. Ponto número 3, que eu acredito que foi aí que a gente parou ontem. Vá ungir o seu futuro enquanto o seu passado continua sentado no trono. Hello. Quem está entendendo, diga amém.
A unção veio sobre Davi quando Saul ainda estava sentado sobre o trono. Você não coloca a unção naquilo que já foi, você coloca a unção naquilo que vai ser. A palavra de Deus diz o quê? Chamando à existência as coisas que não são como se já fossem. Por isso que desde o primeiro dia, desde que o profeta Ron Pablo estava ministrando, o que ele falava? Coloque o seu rosto de profeta. Quem pode dizer amém? Quantos profetas nós temos aqui nessa tarde? Não estou falando profeta do caos. Não estou falando profeta que só profetiza desgraça. Estou falando profeta que no meio da desgraça ele profetiza a vida. Se você for para o vale dos ossos secos, o Senhor pega o profeta. A mão do Senhor que pega o profeta, que leva o profeta. E quantos querem uma revelação do Senhor? O que você faria se Deus te pegasse, colocasse no meio de um vale de ossos secos e falasse: e aí? Ah, irmão, querer ir para o lugar que o Espírito já flui é fácil. Querer ir para o lugar onde a glória de Deus já está manifesta é uma coisa. Agora, Deus pegar o profeta e colocar ele no meio do vale de ossos secos e falar assim: o seu ministério é aqui. A maioria fala assim: sangue de Jesus. Poderão esses ossos viverem? O profeta não quis nem falar. Tu sabes. Então profetiza. Deus nos leva para os lugares, irmãos, já foi falado aqui, mas é para mudar uma cultura e estabelecer a cultura do reino. E não é da noite para o dia, e leva tempo, porque para você estabelecer a cultura do reino, você tem que entender o que acontece naquela cultura daquela região. Pode levar 1, 2, 3, 5, quantos anos forem, mas se você crê que o Senhor te colocou ali, não permita que a situação, a circunstância à sua volta te intimide. Porque quando ele profetiza, ele não profetiza só numa direção. Ele profetiza no norte, no sul, do leste e do oeste. Ou seja, vai mudar tudo que está à sua volta. Por quê? Porque existe uma voz profética no lugar onde você está plantado. Quem pode dizer amém? Então, se você vê o caos, não é para você ir buscar outra palavra, para ver se Deus se enganou, para ver se você acha um profeta que vai profetizar o que você quer que aconteça. Porque às vezes a pessoa fica buscando palavra para ver se ela acha algum profeta que está em concordância. Quando ela acha, ela fala: tá aí, esse é de Deus. Irmãos, é você se apropriar. Você é, de acordo lá com Atos capítulo 2, nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Essa unção está liberada sobre a igreja, e por onde a igreja passava no livro de Atos, ela fazia diferença. Ela não ficou chamada para ficar somente em 4 paredes. Não, ela foi chamada para expandir. Ela foi chamada para quebrar mesmo conceitos e preconceitos e ideias pré-formadas, situações que as pessoas tinham dificuldade de entender. Com toda a aprovação, tudo que aconteceu, você sabe o que acontece quando o Espírito Santo de Deus vem. Aí começaram a zombar, falaram que estavam cheios de vinhos, era na hora do dia. Pedro pôs-se em pé. 50 dias depois que ele falou assim: não conheço ele não. 50, né? 50 dias depois que ele falou: Jesus, espera aí, deixa eu ver. Não. Andou com ele sim. O jeito que você fala te aponta. Andou. Não. Não sei em português, mas em inglês fala até que ele falou palavrão. He cursed. Ele amaldiçoou. Já pensou, irmão? Você trata o cara 3 anos, ele faz isso? Não, eu particularmente, eu falava: você está demitido. Eu ia falar em nome de Jesus, mas eu falei: em meu nome, você está demitido. Mas quando o Espírito Santo de Deus vem, irmãos, aí ele confunde. Quando o Espírito Santo de Deus vem, porque aí você vai tentar, e é isso que nós temos que tomar cuidado. Uma coisa que eu achei lindo, oh Deus, help me. Mas quando você vê Maria Madalena, quando ela vê Jesus pela primeira vez, ela queria abraçar ele. Quando você vai para o original, você percebe que o contato que ela queria ter com ele era um contato físico. E Jesus repreende e fala assim: não, eu não estou aqui para esse tipo de conexão.
A conexão é outra. O nível é outro. Tem gente que fala que ela era prostituta. Não é. A cidade que ela vinha era. Mas Magdalena, Magda, significa, quando Jesus chama ela, ele chama ela por Magdalena, por quê? Ele declara sobre a vida dela: Magdalena, você é torre. Não é isso? Magdala. Então não se conecta comigo na carne, porque o que você tem, mulher de Deus, você é uma torre forte. E quando você vai vendo todos o processo, por onde ela passou com Jesus, ela vê no túmulo, ela fica de frente, fica sentada, quando põe a pedra, então, ela aparece, ela vê com ele, ela queria se conectar, ela queria abraçar, ele falou: não, não é isso, você não está entendendo, é algo muito maior do que uma conexão na carne. Irmãos, fica ligado, porque Deus está para estabelecer novas conexões na sua vida. Deus está a ponto de estabelecer novas conexões no seu ministério. Deus está a ponto de estabelecer novas conexões. E você tem que ficar ligado, porque não é da forma que você imagina, é da forma que o Senhor quer. Não é de aparência, é na transparência. Não é porque tem aparência de príncipe, mas é porque tem o coração que bate segundo o coração de Deus. Quem pode ser amém? Mas enquanto isso, o que você tem que fazer? Porque olha só, disse Samuel: como irei eu? Ouvindo Saul, matará. Disse o Senhor. O Senhor não chegou para ele e falou assim: não vai te matar não. Você está vendo aqui? Ou seja, o fato de o Senhor falar que não ia matar, era tipo assim: ele vai matar mesmo. Se ele souber o que você vai fazer, ele vai te matar. Está aqui. Porém disse Samuel: como irei eu? Ouvindo Saul me matará. Disse o Senhor: toma um novilho. Dize: vim sacrificar ao Senhor. Convidará. O que ele disse? É um convite. E nós temos que ficar ligados quando o Espírito de Deus nos convida a entrar e a viver um novo tempo, uma nova realidade. É um invitation. Você pode falar assim: não. Convidará Jessé para o sacrifício, e eu mostrarei o que hás de fazer. Ungir-me-ás a quem eu te disser. Então não é o que você fala, o que você quer, o que você pensa, a forma que você imagina, é o jeito que eu quero, Senhor. Fez Samuel o que dissera o Senhor. Quando chegou a Belém, os anciãos da cidade lhe saíram ao encontro, tremendo, e perguntaram: é de paz a sua vinda? Porque quando ele chegava, podia ser ou de paz ou de morte. E os joelhos dele já estavam tendo comunhão já. Mas antes de eu ir para o próximo ponto, deixa eu explorar um pouquinho mais isso daqui. Vai para Provérbios 4. Provérbios 4, 23. Dá para pôr ali? Porque o que o Senhor coloca para ele? Seja discreto. Para de ficar falando o que eu vou fazer para todo mundo. Irmãos, isso é uma das coisas que mais dá confusão. E eu sou culpado disso, inclusive. Eu me lembro na época de seminário ainda, em 94. Irmãos, Deus me dava uns downloads, sabe? Mas download mesmo, quando nem tinha terabyte ainda. Vinha aquele download. E Deus me falava: não fala para ninguém. Eu aguentava. Eu orava 2, 3 horas por dia. E o download vinha. Aí como eu queria compartilhar com as pessoas, que parecia tão louco. Eu nunca tinha ouvido aquilo. Eu me recordo uma vez, um professor, o nome dele era Derek. O Derek ensinando. Era uma aula muito boa. Ele para no meio da aula e ele fala assim: olha, eu tenho que falar uma coisa para alguém aqui. Deus tem falado com você, e Ele tem falado para você que é para você não falar para ninguém. Ele falou desse jeito. Aí, olha eu, ouvindo a palavra, eu pensei: eu vou falar para ele. Verdade. Porque eu pensei, se ele está falando a palavra, ele vai entender a palavra que eu não estou entendendo. Eu vou falar para ele.
Quando eu falei, ele não entendeu nada. Sabe quando Deus usa a boca da pessoa e nem a pessoa sabe por que é, como que é. E é esse que é o problema. Às vezes, por você ainda não ter, aquela palavra não está enraizada no seu coração, você quer uma aprovação. Você quer que alguém venha e fale, é isso mesmo, pastor. Irmão, se Deus está fazendo coisas novas, como que você vai buscar o conselho de algo novo que ainda não foi manifesto? Por isso que cada igreja, cada ministério aqui, Deus está para manifestar o novo. Eu sinto isso no meu espírito, que há um download do céu. Pode se preparar o seu hard drive aí. Existe algo que Deus quer fazer novo. Então não dá para colocar pano, não é remendo novo em vestido velho. Não dá para colocar vinho novo em odres velhos. Os odres se rompem. O vinho novo tem que ser colocado no odre novo e os dois se conservam. Então, irmão, você quer receber o novo, mas não quer mudar nada. Seu jeito de ser, seu jeito de agir, seu jeito de como você se porta, de como você reage, as coisas que você tem. Irmãos, é uma mudança, é um complete makeover. Tem um makeover aqui, não tem no Brasil? Aqueles programas de makeover, que a pessoa entra no espelho, e a outra quando entra fala, ui! Porque vem 360. O makeover às vezes acontece, mas o que eu estou falando não é de roupa, não é de aparência. O makeover é do lado de dentro. O makeover é você entender que para você viver essa realidade vai ter que mudar, vai ter que se superar, vai ter que crescer. Não gosto de estudar, para, irmãos. Não gosto de ler, aprende. Quantos querem isso? Como que nós vamos viver algo que a gente nunca viveu, irmãos? Se a gente não estiver disposto a fazer o que a gente nunca fez. Nossa, essa é outra fase do Facebook. Essa é frase de Twitter, pode pôr essa aí. Deixa eu ver se eu lembro o que o senhor falou. Como nós vamos viver algo que a gente nunca viveu, se nós não estivermos dispostos a fazer algo que a gente nunca fez? Ah não, tá lá, do mesmo jeito. Daqui eu não saio. Ah, então continua. Até que Deus levante outro. Alguém que seja mais maleável. Alguém que seja mais flexível. Porque o que você vê em Davi, irmão, se tem alguém, Davi era flexível e maleável como o barro. Deixa eu abrir um parênteses aqui e te dar um side note. Que eu não sei se você sabe. O nome do Cleiton. Você vai entender algumas coisas com essa revelação. Clay significa barro. Tom, or town, significa o vale do oleiro. Não é isso? Ele está rindo agora, porque agora ele entendeu. Clay. Então, já que você tem a revelação, a partir daqui, tome cuidado com os nomes, com o que você fala, com o que você nomeia. Leif, que é um nome norueguês, significa herdeiro, e na Noruega eles usam como a palavra vida. Life. Quem pode dizer amém? Eu creio. E assim é com cada um na minha casa. Assim é com o Kendrick. Guerreiro real. Esse é o nome dele. E eu chamo ele de Kendrick Leif. Son of Leif. Jéssica, o Senhor prosperou. Porque minha mulher não podia ter filhos. E ela teve. Então o Senhor prosperou. Então toda vez que a gente fala o nome dela, ela se lembra. O Senhor prosperou. Isabela, separada ao Senhor. Quem pode dizer amém? Amém.
Então tome cuidado com o que você libera, com as palavras que você fala, como que está o seu coração. Deus está para mandar este download, você tem que estar preparado. Algumas coisas é para compartilhar, outras não. Pastor, mas como que eu vejo isso na Bíblia? Na Bíblia você vê isso com Maria, quando o Senhor vem, Ele fala o que ia acontecer, e você vê que ela não sabia o que ia acontecer, e você fala assim, ela fala algo até interessante, ela fala assim, como isso vai acontecer, visto que não conheço nenhum homem? A preocupação dela era, eu sei que para isso acontecer, tem que ter uma conexão. O Senhor falou, não, você não está entendendo, o que está para acontecer em você, vai vir do Espírito Santo de Deus. O que isso significa para nós? Deus vai te dar palavras, e você já começa a pensar, eu não conheço nenhum homem que vai viabilizar essa palavra, mas o que Deus está para fazer não é algo na carne, é algo que vai ser gerado pelo Espírito Santo. Aleluia, pode aplaudir ao Senhor por isso. Aí vem então, como que eu sei com quem eu compartilho? Ela vai, ela se encontra com Elizabeth, é Isabel? Ela se encontra com Isabel. O que acontece quando ela se encontra? Que o anjo fala que é ela já, que não podia, que ela já está avançada em idade, ela está gerando, está fazendo um milagre. Ou seja, conecte-se com pessoas que também estão gerando um milagre. Se você não sabe, aí o que acontece? Na hora que elas se encontram, o bebê nos dois ventres, é isso. Você compartilha, a pessoa se alegra. Ela compartilha, você se alegra. Não tem aquele sentimento de competição, de ciúmes, de inveja, porque você e não eu. Eu estou tanto tempo na igreja, meu ministério tem 20, 30, 40, 50, 60 anos. Irmãos, é maior do que isso. É você se conectar com as pessoas num nível espiritual. Quem pode dizer amém? Ok, deixa eu continuar. Aí, ele chega. Fez Samuel o que disseram o Senhor. Quando chegou a Belém, os anciãos da cidade disseram, paz, é de paz. Respondeu ele, é de paz. Vim sacrificar ao Senhor, consagrai-vos, vinde comigo ao sacrifício. Então ele consagrou a Jessé e aos seus filhos e os convidou para o sacrifício. Olha agora, entrando eles, Samuel viu a Eliabe e pensou, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Por que ele pensou isso? Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência. Deixa eu refrescar a sua memória. Primeira Samuel 9. Esse tinha um filho chamado Saul, jovem e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Desde os ombros para cima, sobressaía em altura a todo o povo. Que ponto que é esse? Não se engane com aquilo que tem aparência, mas não tem transparência. Não se engane com aquilo, com a forma que Deus costumava agir. A primeira vez que ele agiu foi através de um homem que tinha essa aparência. E agora quando ele vê Eliabe, ok, ele rejeitou Saul, mas tão quanto ele. Mas o Senhor diz para ele, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura. Ele era, não é à toa que ele segue Saul. Pois eu rejeitei. O Senhor não vê como vê o homem. O homem olha para o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Quem pode dizer amém? Não para aquilo que é perfeito. Que nós vimos hoje de manhã, vimos ontem, anteontem. Davi não era perfeito, mas o coração dele era de agradar a Deus. O coração dele era de agradar ao Senhor. O coração dele, irmãos, é tão interessante esses contrastes na vida de Davi, porque quando você olha, o cara faz poesia na beira do riacho, tocando harpa. E se você pegar ele no dia errado, você vai falar assim, é meio esquisito esse irmãozinho. Mas não deixa a aparência te enganar, porque se precisar ele mata o leão, ele mata o urso,
e ele tira a cabeça de Golias. Não, irmão, pensa bem. Ele é tão sensível e ao mesmo tempo tão violento. Está percebendo como tem que ter um equilíbrio? Não pode ser tanto de um jeito, não pode ser tanto de outro. É importante ter isso dentro de você, assim, mas ao mesmo tempo você tem que ter sensibilidade quando o Espírito de Deus está movendo. E fazer poesia, fazer cânticos para o Senhor, porque você está apaixonado por Ele. Mas quando o inimigo se levanta, a afronta não é contra você, é contra o Senhor, aí ele vai para cima. Quem está entendendo? Diga amém. Tem que ter, diga, equilíbrio. Pedro já passou isso, eu também. Ele passou, acho que em algum lugar que ele foi na África, eu passei numa cidade do Japão. Grupo fechado, pessoas numa praça, eu fazendo caminhada, chego lá, todo mundo olhando, parecia coisa da Praça da Sé. Não é? Todo mundo para. Eu parei também. Quando eu chego, era uma mãe espancando uma menina. Praça pública, no rosto. Eu estava fazendo minha caminhada com o meu intérprete. Mas o leão veio rápido, irmão. Veio. Porque ela batia no rosto. A menina não podia chorar. E ela repreendeu. E eu olhando e falando, todo mundo ali, eu falei para o meu intérprete, nobody's going to do anything. Ninguém vai fazer nada. Ele falou, no, Anderson, this is normal. Isso é normal. Eu falei, normal nada. Ela vai matar a menina. O rosto inchado. A mãe, eu não sei o que a menina fez, mas nada justifica aquilo. Aí ela chuta a menina. Ela chutou a menina, eu fui para cima. Com a multidão em volta. Aí o meu intérprete falou assim, Anderson, você vai ser preso. Eu falei, não estou nem aí. Agora já era. Cheguei para ela, pedi licença. Não falo japonês, falei, você vai ter que traduzir ainda. Eu já cheguei assim, falei, dá licença, o que a senhora está fazendo? E ela começou a falar, eu falei, nem me traduz, que eu sei que não vai ser bom. Mas eu preciso falar isso para ela. Deus está vendo o que você está fazendo. Ela não crê em Deus. Eu falei, não é porque você não crê, que Ele não existe. E ela veio para cima também. Eu falei, segundo, você está marcando a vida da sua filha. A filha é minha, eu faço o que eu quero. Eu falei, não. Ela é um presente de Deus. Isso tem que acabar. You gotta stop this. Aí ela veio, ela falou mais alguma coisa. A terceira coisa, eu falei assim, você vai prestar contas disso. Alguma coisa aconteceu que ela parou. A menininha só olhou para mim assim. E você sabe como é que é quando a pessoa quer comunicar alguma coisa, um olhar fala. Só faltou ela falar assim. Parou. A mãe pega a menina do chão, limpa a roupinha dela. Quem estava em volta começou a ir embora, começaram a se dissipar. Voltamos para o carro. Meu intérprete não falava nada. Chegou no carro, ele, né, sentou no volante, assim, num volante grande. Ele segurou o volante, mas chorou. Chorou. Eu falei, ai meu Deus, e agora? Aí ele vira para mim e fala assim, Anderson, great lesson today. Que lição grande hoje. Eu falei, ele bate nos filhos também. Não tive dúvida. Please pray for me. Por favor, ore por mim. Eu já fico com vontade, irmão. Em nome de Jesus. Corrige isso, esse curso, Pai, na vida dele. Eu não falei, senão eu tinha falado. Senhor, corrige esse batimento cardíaco. Que está desalinhado. Quem pode dizer amém? Aí não me contentei. Chega no culto à noite, fui contar. Irmãos, fechou o tempo. O pessoal fechou até a Bíblia. Tinha umas 70 pessoas. E eu falando de que é importante nós não absorver a cultura do lugar, mas você mudar a cultura. E eu todo animado, todo empolgado. E o povo assim. Aí eu falei, todo mundo bate no filho então. Aí chegou uma hora, eu faço, irmãos, não é sempre, mas eu faço umas coisas loucas. O pau estava aqui,
Chegou uma hora, eu vi que não ia dar mesmo jeito de penetrar no coração. Eu peguei e fechei a Bíblia. Vocês não querem ouvir? Eu não vou pregar mais também. Enquanto não houver um quebrantamento nesse lugar. Eu não vim aqui para mudar uma cultura, para te confrontar, para apontar o seu erro. Mas se isso acontece, os seus filhos são presente do Senhor. E eu não vou nem pregar mais, porque é necessário um conserto. Tinha um pianinho do lado direito, parecido com aquele ali. Eu fui para o piano e comecei a tocar. E orar pelo arrebatamento da igreja. Ah, irmãos, acho que foi os 2, 3 minutos mais longos da minha vida. De repente veio uma pessoa lá de trás assim. Ah! Chega no altar, cai. Eu falei, ok. Pelo menos um. E, irmãos, depois que ele vieram todos. A igreja inteira pedindo perdão. E eu falava com o intérprete, falei, o que está acontecendo? Eles estão pedindo perdão. Eu falei, é bom mesmo. Quem pode dizer amém? Amém. Não é, irmãos, a aparência. É você saber, é desequilibrado, tem que aprender a ser equilibrado. É nervoso, tem que aprender a ser controlado. Não é chegar e, eu nasci assim, vai ser assim, nunca vou mudar. Vai mudar sim, porque o Espírito Santo de Deus muda todas as coisas. Agora, se ficar, não muda. Quanto mais demora, pior é. Porque você fala, eu quero ter um coração igual a Deus. Quero ter um coração igual ao teu. Quero fazer o que o Senhor faz. Quero, Senhor, que o batimento seja igual ao teu. E você se recusa a mudar, alguma coisa está errada. Porque é necessário você se alinhar e falar, Senhor, eu quero mesmo, Pai. Deus resiste ao soberbo, mas dá graças ao humilde. Resiste, irmão. Tem versículo que eu não sei nem como entender. Deus resiste ao soberbo. E o que você faz quando você vê alguém soberbo? Deixa isso aí, leva essa para casa. Quem está entendendo, diga amém. Porém o Senhor disse, não atentes para a sua aparência. Não atentes para a sua aparência. Vamos guardar isso, diga comigo. Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como vê o homem. O homem olha para o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Agora vai lá, 1 Coríntios 26, 1, 26. 1 Coríntios 1, 26. Primeira Coríntios 1, 26. Isso. Agora olha só, irmãos. Que eu senti isso hoje à tarde. Para você tomar posse disso mesmo. Ora, vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres que são chamados. Próximo verso. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir os sábios. E Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir as... Próximo verso. Deus escolheu as coisas ignóbeis do mundo e as desprezadas e as que não são, para reduzir a nada as que são, para que nenhum mortal se glorie na presença de Deus. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação, redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Quem pode dizer amém? Acha que é fraco? Muito bom. Agora Deus pode te usar. Acha que não é? Muito bom, porque Deus vai te fazer em alguma coisa. Acha que não pode? Que não é capaz? Que não tem condição? Que não tem sabedoria? Que não tem conhecimento? Que não tem dinheiro? Que é pobre? Que é nu? Que é isso? Nós somos tudo isso e mais. Só que Jesus pagou um preço de sangue. E por causa dele, ele quer usar tudo isso que você viu.
E quando você vê, o chamado dele é: passa o primeiro, passa o segundo, passa todos os filhos de Jessé, até que ele fala: acabaram-se os seus filhos. O que aconteceu? Ele sentiu que dentro do chifre era como se o azeite, a unção ia apontar o que Deus queria escolher. O azeite fala, irmão. Não, ainda tem o menor lá fora. Tá lá. Nem o pai acreditava nele. Está cuidando das ovelhas. Nós não vamos nos assentar até que ele chegue. Irmãos, Deus te trouxe aqui para renovar, para restaurar a sua imagem. Pois como em Provérbios diz isso, pois como imaginou em sua alma, emoção, razão e vontade, assim é. Como imaginou, imagem. Nós somos formados, feitos à imagem e semelhança de Deus. Então como pode você não se alinhar? Não, o batimento cardíaco deve ser esse. E não é por causa daquilo que eu sou, é por causa daquilo que Ele é. Não é pelo que eu faço, é por causa daquilo que Ele fez. E você, o seu coração começar a bater nesse ritmo e você entender, é você mesmo, irmão, não é outro. Quando o Reinhard Bonk foi chamado, eu não me lembro exatamente se ele era o terceiro ou o quinto, e o Senhor mostrou para ele tudo o que aconteceria, e quantos milhares e milhares de pessoas seriam salvas embaixo do seu ministério, e ele achou aquilo grande demais, e teve um momento que o Senhor falou para ele assim: olha, se você não aceitar, eu já tenho outro em vista, você já é o terceiro ou quarto. Aí ele aceitou, ele falou: eis-me aqui. Quem pode dizer amém? Amém. Então existe algo, irmãos, que é para você fazer. É você. Quem está entendendo? Diga amém. Amém. Irmãos, eu passei alguns meses, talvez o primeiro ano lá nessa igreja que a gente está agora, pensando: quem sou eu? Porque eu ficava, irmãos, é difícil quando você pensa. Quantos aqui querem aprender outra língua? Porque é uma vida toda. Eu comecei a aprender com 21 anos de idade. A gente não cresceu igual uma criança, que a criança até 5 anos de idade ela pode aprender 5 idiomas. Sabia? Se você colocar diante dela, a tia é alemã, fala em alemão, a mãe fala português, a empregada fala em espanhol, a avó fala em japonês, ela tem a capacidade de identificar a língua com a pessoa e se comunicar com ela na língua que a pessoa entende, e ela entende a pessoa. Agora, você começa com 21, não vai para a escola, não fiz, né, o que a gente passa, da primeira ou oitava série, não fiz colegial, 21 anos de idade, estudando 3 horas por dia, menos de 6 meses, e já moro fora do Brasil há 26 anos, e agora uma igreja, que nós temos um membro que é brasileiro, todos os outros são americanos, para pregar, cantar, tocar, aconselhar, visitar, fazer enterro, fazer casamento em inglês. E a vontade de falar: gente, eu sou da Vila Alpina, o que eu estou fazendo aqui? Mas aí a graça vem. Mas não é por isso que eu não estudo. A minha parte eu faço. No mínimo 20 horas por semana de estudo, lendo, ouvindo, escrevendo. Eu leio, todas as Bíblias que eu tenho são em inglês, os programas que eu tenho no computador em inglês, no meu iPad em inglês, no meu celular eu tenho 600 livros em inglês, desde aconselhamento pastoral, a hermenêutica, homilética, como você fazer isso ou aquilo, a palavra motivacional, o que for que eu tenho no meu celular. E quando eu não consigo ler, eu compro o livro para o leitor, o autor ler para mim. Então tenha um preparo. Mas eu quero que você veja os valentes de Davi, para você entender mais uma coisa. Porque eu sei que alguns talvez vão voltar para suas igrejas amanhã. Mas olha aqui, vamos lá para 1 Samuel 21. Vamos lá, 22. 1 Samuel 22, verso 1. Davi retirou-se dali
e escapou para a caverna de Adulão. Davi retirou-se dali e escapou. Diga isso comigo, ele escapou para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e toda a casa de seu pai souberam disso, desceram ali para estar com ele. Olha que obra linda que Deus fez na família. Porque agora ele está fugindo, o rei está querendo matar ele, ele se esconde na caverna, mas agora a família que deixou ele por último vem lá para estar com ele. Olha agora, ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto. Diga isso comigo, todos em aperto. E todos os homens endividados. Diga, todos endividados. E todos os amargurados de espírito. Diga, todos os amargurados. Já pensou ter uma igreja assim? É uma coisa, irmão, você ter aqui, sei lá, 10, 15, 20, com dívida. Uns 5, 10, amargurado. É outra coisa você ter todos. Todos os endividados, todos amargurados de espírito, todos que estavam em apertos, e ele se fez chefe deles. Havia com ele cerca de 400 homens. É uma igreja ou não é? Quantos quer ter uma igreja assim? Diga amém. Olha aí. Quer mesmo? Ter uma igreja cheia de endividado, cheia de pessoas em aperto, cheia de pessoas amarguradas de espírito, e ele se fez chefe, aleluia. 400 homens, se você somar mulheres, se você somar crianças, você pode colocar em uma igreja no mínimo de 1.500 pessoas. E ele era o pastor. Não, irmão, se ele não vê pela ótica do céu, ele vai falar, o que eu fiz de errado? Para atrair tanta gente abençoada. Mas sabe o que eu penso, irmãos? Foi o fato de ele entender, aos olhos humanos, ele estava deixado de lado. E quando Deus faz isso na sua vida, que você vê de onde Deus te tirou e onde Deus está te colocando, você vai, é isso, esse é o coração de Deus. É você olhar para qualquer pessoa e enxergar o potencial na vida dela. Você vê além do que você vê além da roupa, além do cabelo, além do corpo, além do que ela fala, além do que você vê naquela hora, porque Deus não está vendo aquilo, Ele está vendo o coração. Davi olhou e falou assim, o Senhor acreditou em mim e eu vou acreditar em vocês. Mas é importante você entender que ele se faz chefe, ele se faz líder, ele se faz pastor daqueles 400 endividados, amargurados de espírito que estavam em aperto. Até para você sair de tudo isso, você precisa de um líder. Quem está entendendo, diga amém. Eu acredito nisso, tem gente que não acredita, eu acredito. É importante as conexões que você faz ministerialmente. É importante a cobertura espiritual que está sobre a sua vida. É importante você entender isso, irmãos. A unção quebra o jugo, remove o fardo. Se você está embaixo de alguém que é como Davi, se você está embaixo de alguém que entende essa dinâmica, que a unção de Deus se manifesta, ele saiu desse lugar, ele já foi endividado, ele já estava em aperto, ele estava amargurado de espírito, e o Senhor escolhe ele, libera uma unção sobre ele para ser rei. Ele olha para aqueles homens e fala, se Deus fez por mim, Ele pode fazer por você. Deixa eu dar um exemplo do Novo Testamento. Quando você entra lá, Pedro e João, entrando na porta formosa do templo. A porta era formosa e tinha algo feio do lado de fora. O lugar era bonito, mas tinha alguém paralisado na porta. E o cara estava lá esperando receber alguma coisa deles. Pedro e João diz o quê? Olha para nós. O que ele estava querendo dizer? Para de olhar para as suas limitações. Olha para nós, porque a gente já esteve no lugar que você está.
Olha para nós porque eu já estava paralisado na porta da igreja. Olha para nós porque eu tinha um problema e não conseguia andar nas coisas de Deus. Olha para nós porque o Senhor me escolheu, me capacitou, me ungiu. Olha para nós porque eu era rejeitado como você era rejeitado. Olha para nós porque alguém tinha que carregar e colocar no lugar, e tirar e colocar em outro lugar. Mas eu estou andando nas minhas próprias pernas porque Ele teve misericórdia de mim. Aleluia! O Senhor diz hoje: olha para alguém que já saiu do lugar de onde você está hoje. Olha! Seja encorajado com o testemunho dos outros. Seja encorajado com o que Deus tem feito aqui na igreja, aqui no ministério. Seja encorajado de ver: Deus fez, é possível, Ele vai fazer na minha vida também. Quem pode dizer amém? Se você ver, quem aqui já viu as fotos de como era esse prédio antes? Quem já viu? Só você. 3. Como é que era? Não tinha nem teto. Era um terreno. Ponto de droga. Não era? Quantos anos atrás? 19? Você chegou agora. Você está vendo agora. Tirando essas luzes que eu também não entendo. Tem hora que só falta. Mas é uma bênção ou não é? 19 anos. Olha para nós. Não num bairro de São Paulo que você poderia considerar. Tem bairro muito mais privilegiados financeiramente, tudo. Mas nós entendemos, nós estamos aqui para mudar a cultura. Eles se conectam, irmãos, porque a unção na vida de Davi, você vê que eles estavam na caverna, e o que eu penso é, Davi entendeu uma coisa: eu vou ser chefe deles. Se a gente for falar só de quem tem dívida, todos levantam a mão. Quem tem aperto, todos levantam a mão. Quem toma grau de espírito, todos levantam a mão. Irmão, se você juntar para falar de miséria, vai ter conversa que não acaba mais. Então, quando você se conecta com o ministério, é para ser treinado. Ele estava treinando esses homens como matar o leão, como matar o urso, como matar o gigante, para que aquele DNA que há nele fosse transmitido, fosse, sabe, aquela conexão ia fazer com que eles fizessem o que Davi fazia. Quem pode dizer amém? Amém. Entenda isso, irmãos. Quando você, e eu creio nisso, você está conectado com Torre Forte em algum nível, alguma dimensão, financeiro, oração, ou seja a forma que for, tome posse disso. Hebreus, Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que vem sobre a cabeça, que desce sobre a barba, que desce a orla das vestes. Irmãos, o corpo que está unido, a unção que vem da cabeça, chega ao corpo todo. É a mesma unção. Quem crê nisso, diga amém. Então, o que Deus faz aqui, o que Ele está fazendo, nós já eu já profetizei, irmãos, desde o começo, eu falei, todo esse quarteirão, Deus vai nos dar. Todo. Você pode olhar para a esquerda e para a direita, até onde seus olhos alcançar, que é o quarteirão. Deus vai nos dar. Como, pastor? Não sei, mas Ele vai nos dar. Mas enquanto isso nós vamos treinando, e nós vamos treinando, e tem seminário durante o ano, e tem os eventos de missões, e tem o level up, e tem as coisas que acontecem aqui, e tem a escola bíblica, e tem o coral, e tem os grupos de louvor, e tem o grupo de dança, e a gente vai ensaiando, e a gente vai se aperfeiçoando, e nós vamos melhorando aquilo que Deus já nos deu, no sentido de treino, porque você mata o leão e o urso e ninguém vê. Quem vê é na hora do gigante. Mas o leão e o urso é no particular. O leão e o urso é sozinho. Quem está entendendo? Diga amém. Então ele treina aqueles homens. Aqueles homens aprenderam o que era ser como um guerreiro. Aqueles homens começaram a ver o valor próprio. Aqueles homens começaram a entender, talvez a família rejeitou porque estava endividado, talvez a família rejeitou porque estava em aperto, talvez a família, situações aconteceram pela forma como eles eram. Davi chegou e falou assim: vocês vão sair dessa.
é olhar para o lugar que você está, mesmo que seja um vale de ossos secos, você vê um grande exército. Não é o exército, porque nem na primeira noite, aquele cântico, cada um tocando numa altura, cantando o que queria, todos organizados. Não, é você marchando no ritmo do céu. É você estar ali. Quem pode dizer amém? Então você vai ter que aprender. Tem algo que eu estou assim, sabe aquela palavra que Deus te dá, que você lê e leva alguns anos para você entender a dimensão dela? Mas quando ele fala com Abraão, ele fala que ia fazer dele uma grande nação. Aí você tem que ir para estudar o que é uma nação. Quais são os departamentos de uma nação? O que uma nação proporciona? Quando eu comecei a ler aquilo, eu pensei, já pensou se a igreja, como ela fala, não, você vai ser pai de multidões, você vai ser pai de nações, você vai interferir em todos os níveis, vai ser no nível de escola, vai ser no nível de segurança, vai ser no nível de melhoria, vai ser na família, vai ser na casa, vai ser nas finanças, você interfere em todos os níveis, você é uma nação. Agora, se você se engessa só numa, não, eu só faço isso, não faço mais nada, não vou aprender mais nada, essa é a minha área. Ha! Que foi assim, irmãos. Para quem não conhece o nosso testemunho, quando nós chegamos nos Estados Unidos, a gente foi para pastorear uma igreja que a igreja tinha acabado. A pessoa que me mandou para lá não sabia. Eu chego lá para essa igreja, para pastorear depois do seminário, achando que ia ter a igreja, que ia ser uma bênção, que não sei o quê. Supostamente a igreja tinha 50 pessoas. Quando eu chego, tinha 6. Tinham perdido o prédio, estava na casa de um irmão, e eu novo, claro, quando você é novo, você não pensa muito nas consequências. Eu falei, não, eu vim aqui, Deus mandou aqui, agora eu vou ficar, e tal. E fiquei na igreja, começando o trabalho. Eu sei que em 4 meses a igreja foi para 25, e eu todo animado, todo contente. Falei, glória a Deus, a primeira igreja, saímos de 6, estamos em 25. Venho para o Brasil, ia me casar para voltar com a esposa para lá. Uma semana que eu estou aqui, me ligam falando assim, olha, pastor, a gente ama muito você, mas eu não sei, pastor, sabe, não é meio que a gente estava esperando. Então nós mudamos o nome da igreja. E o irmãozinho que me ajudava no louvor virou o pastor. E eu, há 1 mês do casamento, sem saber para onde ia, por que Deus estava permitindo aquilo, como que pode uma coisa dessa. Resumindo muito, casamos, não tinha para onde ir, não tinha onde ficar. A única coisa que a gente tinha era o dinheiro do casamento, que o povo deu em dinheiro, em oferta. O que a gente faz? Vamos comprar passagem. Vamos para onde? Vamos para os Estados Unidos. Como? Não sei. Ligamos para uma pessoa, ficamos na casa dela 2 semanas. Aí era isso que eu fazia. Nós íamos nas igrejas, aluguei um carro nessas 2 semanas. Ia de igreja em igreja, batia na porta, se apresentava. Quem é você? Leif. Ninguém conhecia. Pegava os anúncios das igrejas no jornal brasileiro, que todo país tem, toda cidade tem, lá nos Estados Unidos. Orava. Vou na sua igreja hoje. 4, 5 meses viajando desse jeito. Pegava em todos os lugares. Aí chegava alguém e falava assim, você tem onde ficar? Eu falava, não. Quer ficar lá em casa? Uhum. Quanto tempo? Ah, pastor, mas está assim, o senhor não conheço ninguém. Como que eu vou saber quanto tempo eu vou ficar na sua casa? Uns 2 meses? 2 meses está bom, pastor, pode ficar lá em casa. Quando estava terminando, alguém perguntava, pastor, você vai ficar onde? Eu falei, não sei ainda. Primeiro ano que eu estou nos Estados Unidos, eu mudei 13 vezes. Já fazem 23 que eu estou lá. Já mudei 32. Tem gente que está se arrependendo já. Ô Senhor, eu quero ser como ele. Não. Aí me convidam para ir para New Jersey, Newark, New Jersey. Uma pessoa falou, não, vou fazer uma agenda para você lá. Irmãos, eu era novo. Não pensava muito nas coisas também. A pessoa falou, eu acreditava. Porque para mim era assim. Eu sou assim até hoje. Deus falou que Ele cura os enfermos, eu acredito. Quando a pessoa começa, mas e se for assim? E se for assado? E se for do jeito? Eu falei, irmão, ou você crê ou você não crê. Ou Deus supre ou Ele não supre. Ou Ele guarda ou Ele não guarda. Ou Ele é ou Ele não é. É assim que eu acredito, irmão. Então a pessoa falou que ia ter agenda, eu acreditei. A passagem chegou, era só de ida. Chego lá. Ela me põe numa casa, eu e Silmara, a esposa, e some. Cadê a agenda?
Não tinha. Começa tudo de novo. Pega o jornal, recorta o jornal. Pega os anúncios, ora pelos anúncios. Liga para os pastores, visita as igrejas. Aí até que eu cheguei um pastor, liguei para ele. Ele falou assim, não vem aqui não, irmão. Estamos cansados já de receber evangelista. E eu, cabeção, quando falava para não ir, é aí que eu ia. Ô pastor, só preciso de uma carona, Deus me deu uma palavra, vou abençoar a sua igreja. Não, vai em outra igreja. Desligo o telefone, desço para o ponto de ônibus, falei, agora que a gente vai. Descobri lá como que chegava na igreja, o culto começava às 8. Além de ir na igreja, eu queria pregar. Não é só o fato de ir na igreja. Não, eu sei, irmão. Eu nem sei o que era, mas era. 10 para as 8, no ponto de ônibus, eu falei, Senhor, se eu não chegar no horário, aí já era. Que ele vai falar, você ainda além de chegar aqui, você está atrasado e ainda quer pregar. Aí eu falei, em nome de Jesus, pai, eu quero chegar no horário. Levantei o dedão. Pedi carona, assim mesmo. O primeiro carro que estava no farol, o farol abre e ele para do nosso lado, assim. Sai um irmãozinho desse tamanho do carro, eu com a Bíblia embaixo do braço. Em português, na cidade de Newark, New Jersey, ele sai do carro e fala em português, paz do Senhor, irmão! A paz! Entra aí! Eu, claro! Silmar no banco de trás, eu no banco da frente. E eu, irmãos, convicção. Eu pensando, esse cara está indo para a mesma igreja que eu estou indo. Na hora, download, eu estou falando, download. Aí com papo vai, papo vem, o que você faz? Ele era cabeleireiro, cortava cabelo. Aí ele fala, e você faz o quê? Eu falei, eu sou missionário. Não acredito, sou missionário. Mas o que você está fazendo aqui? Eu falei, eu vim ministrar já falei o que eu ia fazer. Eu falei, eu vim ministrar nas igrejas aqui. Aí ele falou assim, como fosse hoje. Você vai pregar hoje. Eu falei, como assim? Aí ele falou assim, é que eu ia pregar. Meu pastor me chamou para pregar hoje, mas o seu testemunho é demais. Eu vou passar a minha vez para você. Verdade, verdade. Aí, adivinha qual igreja que era? Preguei. Foi assim que aconteceu, irmãos. Ia em conferências, ninguém conhecia. Foram 6 meses assim, pregando tudo que era igreja daquela região, até que o pastor da Assembleia me liga. Você pregou na Batista? Preguei. Você pregou lá, aqui você não prega. E eu com 24, 25 anos, não tinha senso de nada. Aí o outro me ligava, você pregou em tal lugar, aí você não pode pregar aqui, trabalha só para mim, vamos fazer um trabalho junto. E desde aquela época o alvo era abençoar igrejas. Quem está entendendo, diga amém. Eu preciso termino com esse testemunho. Fui numa conferência no Bronx. Chego na conferência, precisando de uma palavra profética. Era conferência profética. Eu pensei, não é possível, vai ter que ter uma profecia lá em algum lugar. Chego lá, eram 5 profetas, 3 cultos por dia. Acho que era coisa tipo quarta, quinta, sexta. Irmãos, os 3 cultos eram só sobre finanças. E eu contando moeda para comer. Literalmente. Só que como os valores eram altos, que eles colocavam valor, eu louvava a Deus, que eu falei, eu não tenho, então não é comigo. Verdade, a primeira profeta, era uma profeta, ela falou, pregou, ministrou, aí ministrou o princípio de selar com uma oferta, 8 pessoas que iam dar $1.000, R$4.370. Uma oferta. Eu falei, glória a Deus, não é comigo, Senhor, obrigado, porque eu não tenho. Próxima pessoa, 500. Pastor da noite, 40 pessoas vão dar 500. Eu... Não é comigo porque eu não tenho também. Primeiro dia. Só que no final do primeiro para o segundo dia, nunca vou me esquecer isso, porque teve uma moça na frente, o pastor estava orando, que ela veio trazer a oferta, ele falou assim, você fez uma carta hoje. Ela já começou a chorar. Era uma carta de suicídio. Era ou não era? E ela,
Você está com câncer nos 2 seios, foi mandado embora, não tem dinheiro, está a perder a sua casa. E foi falando. E ela, chorando. Aí o profeta fala assim: Deus manda te dizer que o seu telefone vai tocar amanhã, às 10 da manhã. É uma proposta de emprego. Recebe porque vem dele. E o Senhor está te curando desse câncer. Aí eu pensei, vou voltar amanhã. Fui. Chega no dia seguinte, de manhã, mesma coisa, desafios financeiros. E eu tinha 400 dólares guardado para juntar para pagar o advogado, que era 700, eu com 400. Mas os desafios eram de 500 e de 1.000. Eu falei, meu pai, não entendia, irmãos, de verdade eu não entendia. Não era uma área, não era algo, eu pensava, não sei, como que Deus vai fazer isso, como que Deus vai suprir nossas, não sei. Eu me recordo que, chega no culto da noite, a irmã estava lá, deu testemunho, já estava empregada, a igreja foi a loucura. Ela dando testemunho, eu falei, Senhor, eu não tenho dinheiro, e nem se eu tivesse, eu não tenho fé para dar. A fé que eu tenho é para dar 100zão. Irmãos, diante de Deus, falando, o profeta estava ministrando, eu falei em pensamento, o profeta falou assim, você que pensou em 100, porque é o seu sacrifício. E eu, meu Deus, como ele me achou aqui, pai? Prepara, não tem hoje, traz amanhã. Eu falei, ok. Pega o envelope, aconteceu desse jeito. I will bring tomorrow $100, vou trazer amanhã $100. Ouvi desse lado aqui, você tem que dar 100 para sua esposa também. Ah, irmãos, eu repreendi na hora. O sangue de Jesus tem poder. Eu falei que era 100, não era 200. Ouvi outra vez. Aí a Silmara viu que estava acontecendo alguma coisa. Ela falou, está acontecendo alguma coisa? Eu falei, tá. Era o quê? Eu falei, eu acho que é Deus. Ele falou para a gente dar $100. E ela, ok. Eu falei, não. É 100 para mim, 100 para você. Ela, um olho desse tamanho, ela, você tem certeza que foi Deus? Não sei. Você quer dar? Não. E você? Não. Você acha que é o Satanás? Não sei, a gente está na igreja. Foi verdade. Resumindo, eu pego o envelope, ela pega o envelope, colocamos no envelope, 100 de um lado, 100 do outro. Não tinha, trouxemos no dia seguinte, sexta-feira. Levamos a oferta, parecia, só faltou tocar aquela. Vai embora, eu pensando, já estava difícil com 400, o advogado é 700, agora são 200, eu preciso de 500. Cheguei em casa, dia seguinte, tinha uma ligação de um pastor de uma igreja que eu não conhecia. E ele falou assim, pastor, deixou a mensagem, pastor, liga para mim se o senhor quiser pregar hoje à noite. Me perdoe, está em cima da hora, mas eu preciso de alguém que pregue hoje à noite. Se o senhor quiser, liga para cá. Aí eu liguei para ele e falou, claro, pastor. E aceitei, peguei o endereço, chego, era uma igreja no fundo de uma casa, no quintal do fundo da casa, tinha acho que umas 15 cadeiras, 10 pessoas. E eu preguei sobre cura e ora pelos enfermos. Não tinha tanta gente, mas eu fiz tudo. Como se a igreja estivesse cheia. E o pastor só ficava assim. E eu não entendia nada. Chega no final, ele fala assim, moça, eu tenho que te falar uma coisa. Quando você estava pregando, eu sei que não tinha nada a ver com a sua mensagem, mas Deus me falou que você tem uma dívida. E você não tem o valor. Você pode falar quanto que é? E eu pensei, olhei para o tamanho da igreja. Falei, pastor, o senhor não vai ter também não. Não falei, eu pensei. Estou falando agora.
Ele pode falar. Eu falei, ó, pastor, aí eu contei para ele o testemunho, o que aconteceu, como foi na igreja, dei os 200, falei 200. Falei, então falta 500. Não, era só isso que eu queria saber. Ok, pegou o cheque. $500. Chego em casa, não, vai ver. Porque eu creio que nós estamos para entrar, lembra? 2020. 1 Crônicas 20:20 fala, crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Vai vendo? Eu creio nisso, irmão. Aí, chego em casa, outra igreja. O pastor me chama, fui pregar na igreja dele. Dia seguinte, e eu preguei, ministrei e tal, e essa igreja maior, e prega e tal, e faz, né? Povo curado. Chega no final, o pastor fala assim, olha, é estranho, mas sabe, aqui a gente não dá oferta para quem prega. Eu falei, amém, pastor. Estou conhecendo a cidade, tudo bem. Aí ele falou, não, mas o Senhor falou, é melhor você abençoar esse jovem. Eu falei, amém também, pastor. Então nós juntamos aqui a oferta, tal, e, irmãos, diante de Deus, um envelope assim. Sabe aquele que todo pastor um dia pensa assim, oh, meu Deus. Obrigado, Senhor. Aí chegamos em casa, tinha $200. Tudo nota de 1 e de 5. Mas, eu quero que você entenda isso e eu termino com isso. Enquanto eu retive, enquanto eu não entendi que Deus queria me ensinar coisas novas. Na hora da oferta eu falei, Senhor, eu não entendo isso daí. Eu particularmente não entendo. Se você vê a coisa que mais ataca na mídia, social media, Facebook, aonde é o quê? Finanças. Será que não é porque se a igreja tiver finanças, ela vai fazer muito mais? Só será, não vou nem falar que é, porque eu acredito que é, eu pessoalmente. Mas será que não é porque o inimigo não está tentando cegar? Porque se a igreja tem condição, ela faz, ela avança, ela compra prédio, ela faz orfanato, ela abençoa a viúva, ela abençoa os órfãos, ela abençoa as mães, ela abençoa... Será que é por causa disso que o inimigo não quer que a igreja prospere? Mas eu quero encerrar nessa tarde falando que isso vai cair por terra em nome de Jesus. Então, se prepare para administrar riquezas. Se prepare para administrar o que está para vir. Não como foi, mas como Deus quer que seja a partir de agora. Então não adianta. Você nunca atrai aquilo que você ataca. Você nunca atrai aquilo que você ofende. Quando você fica amaldiçoando, não é assim, eu não acredito nisso. Você sabe que esse ministério não prega só prosperidade. Nós pregamos a palavra. Você viu aqui. Mas é necessário você ter isso no seu arsenal também. É necessário você entender o que? Nós somos cabeça sim e não cauda. Porque Deus vai colocar condição na sua mão, e se você não entender, ela vai passar pelos seus dedos. Quantas pessoas que às vezes Deus quer abençoar, mas a pessoa tem a mão fechada para dar, como ela vai ter a mão aberta para receber? Quem está entendendo, diga amém. Então eu tenho que encerrar. Mas eu quero orar por você. E eu gostaria que você entrasse nesse ritmo, nessa área também. Porque se Davi, irmãos, se você... eu tenho que terminar com esse versículo, senão... Segundo Samuel 21. Uma vez mais houve guerra entre os filisteus e Israel. Desceu Davi, eles jamais avançaram em idade, com ele os seus servos, para pelejarem contra os filisteus. Davi se cansou. Isbi-Benob, que era os filhos dos gigantes, cuja lança de bronze pesava 300 ciclos, cingiu uma espada nova, intentou matar a Davi. Porém Abisai, filho de Zeruia, o socorreu, o feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel.
Sabe o que eles entenderam, irmão? Davi, nós prosperamos por causa da revelação de Deus que flui na sua vida. Para que não apague a lâmpada de Israel. A revelação que flui da sua vida, Davi, nos tirou. Nós não estamos mais em aperto. Não dá tempo de ler todo o texto lá. Mas você vê que aqueles homens que estavam em aperto, estavam endividados, estavam amargurados, agora eram guerreiros. Eram homens valorosos. Dívidas foram pagas. Situação mal resolvida foi resolvida, porque eles estavam embaixo da unção na vida de Davi. Quem crê nisso, diga amém. Então agora eu quero orar. E eu queria que você perguntasse ao Senhor: Senhor, o que eu posso fazer que vai selar essa palavra? Estou falando financeira mesmo. De algo acontecer nas suas finanças. Que você vai olhar e falar: gente, isso foi Deus mesmo. De você olhar e falar assim: olha, até hoje, e tem mais, irmãos. Prepare, dentro do seu povo, na onde você está, tem pessoas ali que Deus chamou para ser empresário. Pode ser que não seja todos, mas tem pessoas ali, e faz a eles entenderem essa conexão aqui. Paulo fala disso. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, seria muito recolher de vós as coisas materiais. Quem pode dizer amém? Então você que vai selar, vai semear, vai colocando em pé. Já pega o envelope. Senhor, Pai, eu quero compartilhar com meus irmãos o que o Senhor tem feito na minha vida. As portas que o Senhor abre, os milagres que acontecem, os lugares que eu tenho ido, as nações que o Senhor tem me levado, os povos que têm sido abençoados. Senhor Deus, eu só posso crer e declaro que toda a honra e toda a glória seja dada a Ti. Mas Senhor, nós precisamos que a igreja saia desse cativeiro de dívidas, saia do cativeiro, Pai, de apertos, saia do cativeiro de amargura. Pai, eu oro para que nesta tarde o Senhor possa, Senhor Deus, Pai, porque é possível. A Tua palavra fala de 4 medidas: boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. A Tua palavra fala de 30, 60, 100 e 1000 por 1. Senhor, faz milagres aqui. Visita, Senhor Deus, não só agora, mas visita a igreja, visita o povo, visita o lugar. Em nome de Jesus. Quem crê nisso, diga amém. Então fala assim: Senhor Jesus, eu tomo posse dessa palavra. Eu quero aprender, não só uma área. Eu quero aprender reino, como funciona, como posso ser melhor. Em nome de Jesus, me capacita a aprender. Me capacita, Senhor, a fazer algo que eu nunca fiz antes, a viver novas experiências, a ir para novos lugares, novas nações, novos povos. Senhor Deus, e que essa oferta hoje possa selar algo no mundo espiritual. Eu rejeito a pobreza, a miséria e a falência, e tomo posse que em Deus eu farei proezas, em nome de Jesus. Amém? Se estiver pronto, sai do seu lugar. Sele essa palavra.